live. Meu nome é Camila, sou médica dermatologista e hoje nosso bate-papo vai ser com o Dr. Hilário e a gente vai conversar um pouquinho a respeito do Mummy Makeover. Mummy Makeover é um termo que a gente importou do inglês e pegou no Brasil, mas nada mais são do que aquele conjunto de procedimentos que as mulheres procuram fazer ali no pós-parto. Mas o Dr. Hilário vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Bom dia, obrigado, Camila. Então, eu sou o Dr. Hilário, cirurgião plástico, aqui em Curitiba, e esse tema é bem interessante, que ele abrange vários temas, o pós-parto da mulher que tem a ansiedade, a vontade de recuperar aquela forma do corpo que perdeu com a gestação. Então, às vezes não tem academia, não tem dieta que vá fazer recuperar, senão fazer realmente a cirurgia para corrigir, E o mais comum nessa associação é corrigir a mama e o abdômen. Então, importado do termo americano, inglês, Mummy Makeover, então é para a gente dar aquela maquiada no corpo de novo, e harmonizar novamente o corpo como era o antes da gestação. Então, para a gente pensar nessa cirurgia, só na mama e junto com o abdômen, com as variações que podem ser feitas, são 35 cirurgias que podem ocorrer. Então, porque na mama a gente pode fazer já desde prótese, pode fazer só erguer a mama, pode erguer com prótese, pode reduzir com prótese. E aí soma com as variações que vão ter também no abdômen, que você pode fazer uma lipo, um mini abdômen, um abdômen estendido, um abdômen modificado, um abdômen circunferencial. Então isso aí vai depender muito do que cada uma teve de flacidez. Essa foi uma das perguntas que a gente recebeu até para conversar sobre isso. Quando que a gente indica fazer só a mastopexia ou fazer com prótese ou sem prótese? Não existe uma regra assim. Geralmente, para a gente escolher, pensando só falando em mama, a questão de prótese, um professor meu falava assim, que a plástica é muito simples. A plástica tem 3 coisas: se está torto, endireita; se está demais, diminui; se está muito pouco, aumenta. Então, mas essa brincadeira vale pelo fato de, se já é uma mama volumosa, que só pesou e caiu, às vezes a paciente já tem tecido suficiente para poder conseguir, com o próprio tecido, erguer a mama e deixar no lugar. Agora, muitas pacientes pensam que colocando a prótese vai ficar a mama mais durinha, mais firminha, que não vai cair. E isso é mentira, Porque quanto mais volume próprio, quanto maior for a espessura, que a gente faz um pinçamento aqui no polo superior, quanto mais tiver glândula, mais vai somar o peso da glândula e o peso da prótese. Então as duas juntas vão ceder. Então aquela ideia de que vai ficar um colo marcadinho, redondinho, numa masto ou numa redução de mama com prótese, não vai. Uma vez, a gente teve uma paciente que pediu para trocar a prótese. Ela já tinha uma redução de mama e a gente tinha colocado 240, e aí eu quero aumentar a prótese. Falei, mas por que você quer aumentar? Eu quero ter mais colo. Daí eu falei, olha, aumentar... vai pesar mais. Já era uma mama que tinha tirado 500 gramas de cada lado, era uma mama volumosa, e a prótese era só para ajudar a dar um redondinho, mas não que ia marcar. Porque a maioria das mamas que a gente opera, mesmo prótese simples, sem masto, vai passando os meses, ela vai ficando macia, molinha, porque a prótese tem a mesma densidade da mama. Então ela é molinha, ela é macia. Só que ela também vai pesar, daí ela se acomoda. Então sem roupa a mama fica natural, um pouco mais plana em cima e o redondinho embaixo. Isso é uma mama natural, ela tem ação da gravidade, E a masto ou a redução, mais ainda, porque tem mais tecido, mais cobertura. Então, mas deu 6 meses, a gente foi lá, fez, aumentou a prótese dessa paciente, da redução, aí deu 6 meses dessa reoperação e ela, bem que você falou, doutor? Eu falei, o que Porque 6 meses atrás eu não ia lembrar. Aí o doutor falou que eu ia aumentar a prótese e não ia marcar o colo. Eu falei, então, mas aí ficou a lição de que ela
aceitou que realmente dela pôs 375, que era uma mama bem mais volumosa do que ela tinha colocado. A mama continuava bonita, legal, um pouco mais aqui mais leve o colo e embaixo redondinho. E aí ela falou assim, mas agora eu já sei, conforme o biquíni, o sutiã que eu uso, que vai marcar. Eu falei, isso mesmo, então um push-up, às vezes com um narinho, alguma coisa que vai ajudar a marcar mais. Então isso da prótese vai de tatear à vontade, mas principalmente sentir o anseio da paciente do que ela espera da prótese. Se ela acha que vai ter o colo marcado no mamasto, então a gente tem que conversar bem sobre isso para, né, tatear porque na plástica, bom, na medicina, como tudo a gente tem que individualizar, né? E daí é aquilo que tem a expectativa e a realidade. Aí de repente a expectativa dela é muito grande e ela pôs a prótese e não chegou na expectativa dela, ela vai ficar chateada. Agora, se meio que empatou, tudo bem, somos amigos, ótimos. Agora, se a realidade superou a expectativa, a gente falou a verdade, a gente explicou e falou, daí ela está consciente do que foi, e aí ficamos todos felizes, né? Ótimo. E só mudando em relação ao abdômen, como que é essa abdômen circunferencial? Porque é uma outra coisa que os pacientes perguntam bastante, o abdômen 360. Esse termo aí, do ano 2000 para cá, com o aparecimento das cirurgias bariátricas em grande volume, né, nos Estados Unidos, começou então nos congressos americanos a falar, puxa, eu fiz uma flancoplastia, eu fiz um abdômen estendido, eu fiz o corte até lá atrás, e assim para várias áreas do corpo, que foram tendo vários emagrecimentos, várias áreas do corpo tendo sobras. Então começou a aparecer muito as cirurgias de braço, de coxa, de cintura, de costas, várias áreas onde tinham sobra de pele. E aí, com isso dos pacientes bariátricos, criou-se então uma escala americana, que é a escala de Pittsburgh, que eles padronizaram essas sobras de pele. Daí então o grau 0 normal, daí grau 1, grau 2, grau 3, leve, médio, severo. Daí então, para cada tipo de sobra de pele, você vai estabelecer um guideline para você fazer a conduta para cada paciente. Então, quando você já palpa uma paciente, mesmo que não seja de emagrecimento, às vezes pós-parto, pós-gestação, que ela teve um emagrecimento só da gestação, que às vezes engordou 20, perdeu, foi para trás, aí você sobra a parte aqui da frente, tem a flacidez. A abdominoplastia corrige a flacidez do abdômen. Agora, se você já palpa uma sobra na lateral, que você pega uma pele e levanta bastante sobrinha, então algum grau de aumentar esse corte vai precisar. Agora, se você vai palpando, isso aí vai até lá atrás, às vezes tem estrias nessa região, então por mais que tenha uma lipo no flanco ali, no pneuzinho, fazendo a volta, você faz a lipo e tem uma área com estria, não vai retrair tanto. Depois vai sobrar aquela pele mole. Ela fala, doutor, você deixou isso aqui. Não, você já explicou no pré que tem essa sobra e que pode no futuro fazer, ou então já faz tudo junto, né? Então aí, palpando, a gente vai saber indicar. E muitas mulheres assim, ganham bastante peso durante a gestação, às vezes depois que nasce perdem, mas não perdem o suficiente. Existe assim um limite, um peso ideal para poder fazer as cirurgias? Tem até o trabalho nosso para titular da sociedade, né, de plástica, a gente fez trabalhando justamente com a questão do peso. Então, na abdominoplastia, a gente estudou retrospectivo 214 casos nossos de abdômen e a gente separou por peso, né? Então, pacientes com peso normal, com sobrepeso e com obesidade grau 1. E aí a conclusão do trabalho é que realmente o peso associava a categoria que a paciente tivesse tinha mais complicações. Então, claro, as complicações em cirurgia plástica são baixas, né? Variam em torno de 3% a 5%, mas no geral, né? Agora, existe no abdômen, por exemplo, acumular líquido, que chama seroma, é a complicação mais frequente e é quase dobrando de um grau para o outro. Então, a paciente vai perder peso, ela vai melhorar tanto o resultado estético da cirurgia dela, como
uma cirurgia com menos riscos, menos complicações, então menos infecção, menos sangramento, menos acúmulo de líquido, seroma, trombose, embolia, né? Então, a questão do peso, por exemplo, se a paciente está um pouquinho a mais na faixa de obesidade, se ela puder pular para a faixa de sobrepeso, a maioria das pacientes que a gente fez nesse trabalho estavam na faixa de sobrepeso. Então, isso ajuda muito no resultado, ao abdômen ter um resultado mais esbelto, mais harmonioso e menos complicações. E a gente sabe que por mais que sejam feitos todos os cuidados, nenhuma cirurgia é isenta de complicações, né? Então até a gente já acabou citando, mas quais as complicações mais comuns assim, do mano meio-cover? Aí a gente está associando 2 cirurgias numa só. Então, claro que você está associando cirurgias, você também está associando as complicações de cada uma. Então, o que poderia ser em torno de 3%, dobra, vai para em torno de 6%, ainda é baixo, mas ainda assim, das que ocorrem, a maioria são alterações de fácil correção. 80%, 85% vai ser um granuloma de um fiozinho, ou a ferida fez uma casquinha, está tratando, depois curativos vai fechar, ou eventualmente alguma deiscência, algo leve que vai ser fácil de corrigir. Agora, mais grave, né, que é o que as pacientes têm mais medo e mais risco, é a tal da trombose, porque a associação de 2 cirurgias, claro que vai ter um tempo cirúrgico um pouco maior. Então, cirurgias acima de 2, 3 horas já tem um risco aumentado de trombose. O que é a trombose? Por você ficar muito tempo deitado na mesa de cirurgia, existe uma lentidão da circulação, que normalmente com a sedação já baixa a tua pressão, e aí ali na panturrilha, que é o coração da perna, vai estar um movimento mais lento de sangue, podendo predispor à formação de trombos. Então, lá pela 2ª, 3ª semana que a paciente já está mais ativa, desprende um pequeno trombo desses, vai para a circulação, vai para o pulmão e faz embolia pulmonar, né? Agora, já para prevenir isso, a gente já usa, a melhor coisa é a prevenção. Então, o risco maior de uma cirurgia longa dessa sempre vai ser a trombose e embolia, que são as de mais risco com grave, né? Piores complicações. Então, a gente já usa, para essas pacientes, vai usar uma meia de compressão, uma meia elástica, que vai usar o tempo todo por 2 semanas. Daí, durante a cirurgia, também veste por cima da meia uma botinha, que fica fazendo massagem na panturrilha, que é uma bota pneumática, até terminou a cirurgia, ela vai para o quarto, continua com essa botinha. Aí a primeira vez que ela já conseguir caminhar, que no primeiro dia a enfermagem já vai solicitar para ela caminhar, então a deambulação precoce também vai ajudar a prevenir, aí já pode tirar a botinha, mantém a meia, aí ela já vai dar a primeira caminhadinha no primeiro dia, e todo dia depois, né, ela tem que continuar fazendo isso. E para casa, por mais 10 dias, ela vai estar tomando uma medicação para prevenir a trombose. Então, com isso, estamos fazendo o tripé físico, químico, mecânico para proteger, de baixar. Ainda assim, nesses 20 anos, eu ainda tive 3 pacientes que eram money makeovers, eram cirurgias combinadas, e foram para a UTI, graças a Deus, 1, 2, 3, todas foram para o quarto e foram para casa, tomando anticoagulante por 6 meses e tal, resolveu e pronto. Mas imagina se a gente não tivesse esse cuidado da prevenção. Então a cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, o paciente está fazendo porque quer, a gente tem que diminuir ao máximo os riscos. Então com isso a gente previne o melhor risco que o pior, que seria a trombose e embolia. E aquelas pacientes que durante a gestação fazem diástase abdominal, dá para já corrigir durante o mami makeover ou é uma coisa à parte? Cada cirurgião tem uma conduta pessoal, mas geralmente, como no mami makeover já é uma pós-gestação, então já vai ter um afastamento natural. Geralmente, às vezes a gente pega laudos de radiologistas que até 2 centímetros de diástase eles consideram normal. Então, tem alguns colegas até que até 2 centímetros nem refazem a sutura. Então, não é errado não fazer a correção da diástase. Agora, eu, nas minhas 100%, eu acho que a gente também fez um trabalho na Escola Paulista, que era a minha chefe, né, a doutora Lídia Massaco. Até esse trabalho a gente apresentou no Colégio Americano de Cirurgiões, que foi aceito como trabalho inédito, que era um ponto
que ela dava cruzado, diferente, pontos separados, que comprovando, né, que essa correção da diástase diminui a distância de cima para baixo e de fora para dentro. Então ajuda a cinturar, isso vai deixar o abdômen mais tenso, mais modeladinho. Então eu corrijo 100%. Ótimo, os pacientes ficam felizes. E assim, como a gente está falando de pós-parto, existe um período, um momento ideal para pensar em começar os procedimentos? Como se for a ideia de realmente estar pensando no mama e abdômen no mesmo tempo cirúrgico, a mama tem que estar o mais seca possível. Né? Então, geralmente, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta a amamentação materna exclusiva até o 6º mês. Então, se a paciente tem leite, está vindo, quer amamentar até 1 ano, amamente o tempo que for, que gostar e tal. De repente, a última gestação, ela quer curtir mais. Já tive paciente que veio com 2 anos amamentando, né? Então, daí não faz a mama, espera, faz o abdômen e depois faz a mama. Porque se a mama teve queda e a gente vai ter que fazer a masto ou a redução para erguer, não vai poder amamentar. Ao cortar o tecido mamário, pensa fatiar um bolo recheado. Então, você fatia o bolo recheado e vai escorrer leite. E aí tem risco de infecção com a prótese. Então, como faz para a mama estar seca? 3 meses, de 3 a 6 meses após que parou de amamentar, aí vem na consulta, a gente vai espremer também, não sai nada na expressão. E ainda, às vezes até o ginecologista já associa de estar tomando uma medicação para ajudar a secar a mama, então também é mais um fator que ajuda. Mas eu tive uma vez uma paciente com 1 ano que já não apertava, não saía nada e não aumentava, e aí a gente foi fazer a redução e um monte de ducto vazando, né? Daí 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, para que não tenha infecção, não deu nada, ela ficou tudo bem. Mas a gente prefere que a mama fique o mais seca possível, né? Então de 3 a 6 meses após que parou, geralmente é para conseguir. E como que é a recuperação? Porque a gente pensa que é uma mãe que acabou de ter filho e ela vai estar subindo, descendo, dando banho, pegando peso. Exatamente. Como que são, assim, quais são os cuidados que essa paciente A gente tem que pensar bastante nisso, porque de repente o casal mora sozinho aqui em Curitiba, não tem ninguém que ajude. Então não é uma boa candidata para fazer. Então tem que escolher mesmo, né, a paciente, conversar com ela, sentir com ela o que ela está realmente almejando, que se ela tem alguém, de repente tudo bem, a mãe vem de outra cidade para ajudar, então aí é mais fácil, né? Agora, se a pessoa é sozinha, o marido talvez então que tire férias nesse período para ajudar, porque senão é difícil, a pessoa sozinha, o casal e com a criança, não pode pegar peso, não pode fazer esporte. Esse primeiro mês, se você fizer algum esforço, pode sangrar tanto o abdômen como a mama. Então a gente já teve, em casos isolados, sem ser associado, eu vou lá de manhã cedo dar alta e a paciente está com um hematoma no abdômen. Ou uma outra vez, alguma redução de mama, estava com um hematoma na mama. Então ela nem vai de alta, ela já vai do quarto para o centro cirúrgico de novo. Então tudo isso às vezes pode correr. Imagina em casa fazendo esforço. Então não pode pegar peso, não pode pegar neném no colo. Assim, o neném está na cama do lado, pode conversar, brincar, dar um carinho, né? Mas não evitar fazer esforço. O primeiro mês, né? Ainda mais se for a mama, se for só prótese, até um pouquinho mais tranquilo. Mas se tem o T tem risco de abertura, evitar de abrir, né? Se for o abdômen, vai ter que andar um pouquinho curvadinha, né? Então tem que estar bem preparada psicologicamente. Porque tá psicologicamente, o entorno, né? Daí depois, assim, geralmente com 2 meses a paciente já está fazendo de tudo. Já passado o mês já consegue até dirigir se precisar. 2 meses. Atividade física já está até natação talvez, já está de 2 para 3 meses, já está quase fazendo todos os movimentos com o braço. Bacana. Mais alguma pergunta que é muito frequente assim das tuas pacientes? Alguma contribuição extra aqui para a gente conversar? A questão, né, do peso. E eu já tive uma outra paciente que engravidou depois de ter feito um abdômen. Então não é comum, mas os pacientes têm medo, se eu engravidar. Então já tive paciente que engravidou,
que o abdômen, claro, deu aquela estendida, não, o risco de você perder uma gestação é difícil, porque é um crescimento lento, vai expandir, então o abdômen, mas essa paciente até, ela já tinha um filho, daí ela operou o abdômen, e depois teve uma gestação, depois teve mais uma. E mesmo depois da terceiro filho, né, o abdômen voltou bem e não teve que fazer nenhum reparo. Então também vai depender de quanto engordou na gestação, de cuidado. E a mama a mesma coisa. Se for só prótese, já tive paciente que engravidou pós-prótese, que deu de mamar tudo e não teve queda. Agora a mama vai saber, pode pesar, pode ceder, né? Se vier uma gestação, e for o caso de ter feito masto, a mama pode ter dificuldade de amamentar, né? Então, para já definir de fazer as duas juntas, tem que estar bem certa, assim, que não quer mais gestação, né? Que a fábrica fechou, que o marido operou, que ela já operou, que não quer mais. E aí, outra pergunta que fazem frequente, como já está pós-parto e já de repente vai operar, não quer mais filho. Então ela está tomando também um anticoncepcional. O anticoncepcional para uma cirurgia longa dessa também é um fator de risco para trombose. Então ela, só por já estar fazendo uma cirurgia longa, já é um risco médio. Às vezes ela pode, dependendo da escala que for feita, ela pode subir de um risco médio para um risco alto. Então é aconselhável parar um mês antes também o anticoncepcional para fazer uma cirurgia mais longa. E não engravidar. E não engravidar, que já tive isso também. Uma vez uma paciente com prótese, 3 semanas de operada, o teste deu positivo. Fazia uma semana que já estava liberada, que ela já foi começar as atividades, e aí começou a ter, alterou e tal, estava grávida. Então, ainda bem que não operou, não estava grávida, né? Tanto que não ia operar. Mas foi no pós, né? Então, todos os cuidados, né? E meninas, alguma pergunta, alguma coisa pra gente comentar? Existem riscos se porventura a paciente engravidar depois da abdominoplastia? É isso que pode ser que não precise fazer nada. Mas assim, riscos com a gestação, dificilmente vai ter a gestação sem problemas. Agora, no pós, o que vai precisar fazer vai depender do corpo de cada um, do quanto ganhou de peso, né? E aí sempre conversar com o seu cirurgião plástico de novo para ver se vai precisar, né, alguma coisa, algum reparo, né? Outra pergunta. É necessário fazer a lipoaspiração junto com a abdominoplastia? Não precisa. Às vezes tem paciente que tem muito medo, né, muito receio da lipo e tal. Mas a gente inclusive faz a vibrolipo, que é menos traumática, que é uma cânula que vai num motorzinho, e aí ela faz um movimento de vai e vem curto, 2 milímetros, né? Então é menos traumático, não é que não vai ficar roxo, vai, mas menos e tal, mais suave o movimento do cirurgião, menos força. Então é tranquilo assim a lipo hoje, né? Sendo feita por um profissional que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Que está habituado a fazer isso, né? Então acho que é tranquilo assim a parte de fazer lipo. Agora tem pacientes que já estão assim, voltaram super magrinha, não tem nada. Então se você faz um pinçamento na pele que já tem menos de 2 centímetros em cada região, às vezes o pneuzinho tem um pouquinho mais, né? Mas se até a lixa você já pinça e tem menos de 2, é uma área que tem gordura, mas abaixo de 2 centímetros você não vai ter um resultado tão extraordinário de você estar tirando gordura ali. É mais para deixar roxo, e então eu prefiro assim, ser o mais cristalino possível e falar, olha, não vale a pena. Muitas até perguntam assim, da lipo de papada. E daí, tipo, doutor, mas aqui, com as selfies, hoje qualquer um faz assim, faz um negocinho aqui, isso é normal. Mas a gente palpa, você vê lá, não tem meio centímetro. Então, sobra de pele. Então a lipo de papada hoje está muito... qualquer um faz, até não médicos com problemas, né? Então tem que cuidar. É uma área restrita a cirurgia plástica, né? Tem que eu acho... cada profissional se dedicou, estudou aquilo, sabe dos problemas, dos riscos, né? O pescoço não está isento de problemas, né? Assim como qualquer outra área, né? Então,
tipo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, muito parceiras nisso aí do intrusismo da medicina, né, de outras áreas. É um assunto sério que transcende aqui esses nossos minutos, mas é muito importante, né? Então sempre vá procurar um profissional gabaritado, que seja... hoje com as mídias sociais é muito fácil de você saber do médico se ele é membro ou não, né? Então isso acho que fica a dica principal de sempre leia um pouco sobre o seu cirurgião, pesquise, né, na Sociedade Brasileira de Dermatologia, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da certificação dele, onde que ele fez o seu estudo, sua residência, sua formação, né? Então isso tudo vai fazer o quê? Vai refletir em segurança para o paciente. Que tipo, para a gente estar sentado aqui conversando, a gente tem 11, 12, 13 anos de estudo para poder chegar aqui. Então, não é por nada que tem tanto tempo de estudo, né? Tem toda uma segurança para estar aqui fazendo no mercado de trabalho, exercendo de forma séria, segura a medicina, né? Com certeza. Mais alguma coisa? Sobre a técnica dual plane, pode ser feita já nos procedimentos com o Mami Makeover? Pode. Essa técnica de duplo plano, que tem várias formas assim dessa técnica, se tem muita técnica, a gente tem que ver assim, alguma está mais indicada para alguma coisa, outra mais para outra, né? Então, a duplo plano, uma prótese não consegue, a não ser que seja uma prótese muito pequena, ficar 100% debaixo do músculo. Então ela já vai ficar em duplo plano, ficando uma parte debaixo, aqui é o músculo, ele cobre uma parte e o resto vai ficar debaixo da glândula. Agora, também, isso é quando o músculo está duplo plano superior. Também tem a forma invertida, duplo plano invertido, que faz uma cinta muscular inferior e lateral e o resto fica glandular. Então essa daqui também tem sido bem pedida porque ela tem o benefício de marcar mais o colo e tem o suporte embaixo, porque muitos pacientes acham que o músculo aqui duplo plano simples em cima vai segurar mais. Até pode ter uma aderência da cápsula com o músculo, pode até ocorrer a tal da dupla bolha, de que a prótese está aqui debaixo do músculo e a glândula murchou e cedeu e a prótese se manteve alta. Eu tenho que tirar a pele de novo, subir outra vez, então isso pode ocorrer. Agora, tem esse duplo plano superior, duplo plano inferior, tem um duplo plano duplo, então que tipo músculo embaixo e em cima, então cada técnica vai precisar para o tipo de prótese que vai escolher, para a glândula, como que é uma glândula mais frouxa, uma pele mais fina, não boa qualidade, então tudo vai depender da gente ver o que precisa dar de suporte para essa mama, né? Excelente pergunta essa, tem muito assunto para falar dessa duplo plano, mas no geral, quando precisa, então o músculo vai segurar mais, não vai. Eu já tive paciente que a prótese se manteve fixa, tanto glandular como muscular, e a glândula cedeu, né? Então a espessura que tem no polo superior é que vai dizer se vai precisar muscular ou glandular. Aí uma espessura acima de 2 centímetros já tem tecido glandular e subcutâneo, tudo para cobrir e disfarçar a prótese. Então, por isso que 70% a 75% das próteses podem ser feitas subglandular. Um 25% que aí precisa levantar o músculo para dar uma cobertura a mais aqui, porque é muito fininho. Então, quando a gente tem essa cobertura muito fina, é bom usar o plano submuscular superior. Quando tem uma cobertura boa e a gente só quer dar uma sustentação inferior, aí usa o músculo inferior. Então, cada detalhe vai ver das medidas, né, o que cada cirurgião gosta, a experiência pessoal de cada cirurgião, né, do que como ele gosta de fazer, tipo de prótese, né, que gosta de usar, né. Então, muitas variações de tamanho, de largura, de altura, de forma, de cobertura. Então, para a gente tá escolhendo, mas assim, eu acho que em comum acordo com a vontade da paciente, o que as medidas dela permitem, a gente chega num tamanho em comum acordo para, eu quero colocar 500, e no máximo cabia 350, então é bem assim. Provavelmente, se ela insiste nisso, não vou ser o cirurgião dela. Eu
não vou ter detrimento na cirurgia pela vontade da paciente. Eu vou fazer o que é aplicar para o que precisa. Ela tem uma base de 13 centímetros e quer colocar uma prótese que meça 13,5 ou 14, não vai caber. Então, agora ela tem uma base de 11, já é uma mama pequena. Não adianta forçar a colocar uma prótese de 12. Vai ter que colocar 10,5, 10, é o que dá. Numa troca futura, que já se expandiu, que já cresceu, vai poder ali uns 2, 3 anos colocar 100, 150 ml a mais. Mas de primeira vez, infelizmente, tem que ir o que o corpo permite. Então, a gente, se for muito pelo que a vontade da paciente quer, você vai ter problemas. Então, existem estudos, existem os trabalhos, existem as medidas para fazer a cirurgia de forma segura. Mas a gente tem que confiar na tua técnica, sim, na tua expertise. Né? Mais uma última pergunta temos? Não? Então, para encerrar, eu vou deixar só a minha contribuição aqui, porque a gente falou muito de cirurgia, né? Mas uma coisa que eu, como dermatologista, pego bastante no consultório são as pacientes já no pós-parto querendo saber sobre procedimentos estéticos, toxina, preenchimento, laser. Então, para a gente encerrar, vamos só fazer um resuminho aqui. Eu brinco para minhas pacientes quando elas chegam gestantes no consultório querendo fazer procedimento, que só tem um procedimento que a gestante pode fazer, ele se chama pré-natal. Então, não tem jeito, o pessoal tem que esperar. Mas no pós-parto, mesmo que mais imediato, já tem algumas coisas que a gente consegue fazer dentro da parte de procedimentos também. Lasers a gente tem segurança para fazer, que são tratamentos externos, preenchimentos com ácido hialurônico, que já é uma substância natural ali do organismo, a gente também pode fazer. E a toxina botulínica, que daí já é um pouquinho polêmico, né? Porque eu digo para minhas pacientes que não tem estudo, assim, como que a gente vai conduzir um estudo científico? Para ele ser um estudo completamente correto, a gente ia ter que pegar um monte de mulher grávida e falar, vamos fazer em você a toxina e ver o que acontece com o seu bebê. Ninguém aceita. Então, tudo que a gente tem é in vitro, em animal, casos isolados que vão somando para a gente saber se é seguro ou não. Então, isso é muito particular, é interessante que você converse com o teu médico, teu dermatologista, teu cirurgião plástico, em relação, tem médicos que vão pedir que você não esteja mais em amamentação exclusiva, né, aqueles primeiros 6 meses, para ganhar um pouquinho de maturidade intestinal ali para o bebê, outros que vão pedir para que você faça um esgotamento do leite e congele uns dias antes para fazer a toxina e daí não amamentar no primeiro dia, mas isso é uma coisa muito importante que você discuta com o teu médico, porque existem sim procedimentos que a gente já pode fazer no pós-parto e até mesmo a cirurgia depois que já terminou de amamentar. Algo a mais, assim, também acho que interessante, aproveitando a tua experiência, muitas querem saber do que melhora a cicatriz. Então, é uma pergunta super, então, tipo, ter uma cicatriz 50, 60 centímetros, se deu uma hipercromia, ficou mais escura, ou hipocromia, ficou mais clara, ou alargou, ou está começando a crescer, ficar hipertrófica, ou queloide, tem as fases inflamatórias, né, da cicatrização, que a gente vai ter que esperar um momento que ela vai melhorar essa fase e aí, tipo, com um ano e meio, essa cicatriz é para estar madura. Aí você já está, acho que, mais seguro para, olha, isso aqui vai melhorar. Agora, talvez, se eu pedir melhor, o laser associando... Eu sou um pouco agressiva, assim, no sentido de cicatrizes, porque às vezes, se você deixa ela amadurecer muito, ela já está mais endurecida, você perde um pouco aquela janela. Então, eu, assim, entre 30 e 60 dias, eu já começo algumas ações de laser mais no sentido de diminuição vascular, quando a gente tem aquelas cicatrizes que ainda estão muito avermelhadas, muito inflamatórias. E aí, um pouco mais tardiamente, a gente trata com os lasers mais de pigmentação. A pigmentação a gente consegue ser um pouquinho mais tardio, mas a inflamação eu sempre tento já agir de uma maneira um pouquinho mais precoce. E aí, tipo, claro, se já pelo mais ou menos no segundo, terceiro mês que a cicatriz está começando a ter um leve relevo, você passa ali, você sente um pouquinho... Dá para perder tempo. Está começando a ficar hipertrófica, também algo acho que interessante, né, que depende do que cada cirurgião gosta, mas usar placas de silicone ajuda. Uma cicatriz que você faça pressão nela e você também hidrata ela, é uma cicatriz que tende a melhorar. Então a placa de silicone ajuda nisso, que ela pressiona, ela está direto usando isso, o movimento dela no corpo já ajuda a tracionar
e o gel do silicone também vai hidratar. Então isso é mais um fator que de repente ajuda. Eu oriento geralmente ficar assim 12 horas com a placa, 12 horas com o gel massageandinho, dependendo do paciente. Às vezes a gente até associa algumas medicações, corticoide, enfim, quando necessário, mas claro, isso é muito individual daí, de cada cuidado do cirurgião, né? Mas acho que é isso, então, perfeito. Pessoal, a gente fica aí à disposição para futuras dúvidas depois para responder. Foi um prazer ter essa conversa. Igualmente também, e o que surgirem, tiverem mais dúvidas ou quiserem enviar também para a gente, né, no direct ou também para o grupo, né, que quiserem enviar, a gente depois responde todo mundo com calma, tranquilamente. E é isso, obrigada, boa semana, bom dia. Igualmente, obrigado.